Poderia dar um exemplo prático de como prescrever a montagem de treino alternado por segmento parcial na musculação? Essa é uma pergunta que eu recebi bastante aí nos últimos vídeos, e sim, eu vou gravar esse vídeo, estou fazendo esse vídeo agora para mostrar um exemplo prático para você de como prescrever a montagem alternada por segmentos no método tradicional. Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu mostrei um exemplo prático de como você, profissional de educação física, personal trainer, pode prescrever a montagem de treino alternada por segmento usando o modelo tradicional, que é aquele modelo que é mais utilizado. E neste vídeo aqui, eu vou te dar um exemplo prático de como você pode fazer a montagem de treino alternado por segmento usando aí, né, vamos dizer assim, a divisão parcial. Então, fica ligado, se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho de notificação. Nesse canal que é voltado para você que é estudante de profissional de educação física, a gente discute sobre fisiologia do exercício e também treinamento, beleza? Bom, vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar os dados com vocês, então vamos lá. Então, quando a gente fala em montagem de treinamento, nós temos vários tipos de montagem, tá? Então, nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a montagem alternado por segmentos corporais. E essa montagem de treinamento é a forma como é que é recomendável que você, profissional de educação física, monte o programa de treino dos seus alunos, principalmente se o seu aluno for iniciante em programa de treino na musculação, e aí independe se o objetivo é emagrecimento, é hipertrofia ou qualquer outro. É um sistema de treino ideal para aquele aluno que está vindo de recuperação musculoesquelética, né? Passou pelo processo fisioterápico e agora recebeu aí a autorização do médico e do fisioterapeuta para iniciar os treinos na academia. É uma montagem de treino ideal para idosos, para pessoas de meia idade, para pessoas que têm algum tipo de doença, beleza? E quando a gente fala na montagem de treino alternado por segmento, existem duas formas que a gente pode prescrever essa montagem de treino. Então vamos lá. Primeiro, a forma tradicional, que a gente chama de montagem alternada por segmentos tradicional, onde nós vamos usar exercícios para os três segmentos corporais: membro superior, membro inferior e coluna, né, ou tronco, como você queira chamar. E a forma parcial, diferentemente da forma tradicional, é quando nós usamos apenas dois segmentos corporais para poder organizar essa sessão de treinamento. Então, para a gente entender melhor, vamos para um exemplo prático aqui, comparando essas duas montagens de treino, a montagem tradicional e a montagem parcial, para você identificar as diferenças entre as montagens e depois eu entro com um exemplo prático para você. Então, vamos lá. Olha que interessante. Vamos imaginar que nós temos, sei lá, um aluno iniciante aí em programa de treino na musculação, e vamos imaginar que nós vamos prescrever aí 10 exercícios na sessão de treino dele. Ou seja, na sessão de treino dele, ele vai executar 10 exercícios. Então, por exemplo, se nós fôssemos usar a montagem de treinamento alternada por segmento tradicional, aquela que usa três segmentos corporais, a gente teria, por exemplo, uma montagem desta maneira. O primeiro exercício para membro inferior, o segundo exercício para membro superior, o terceiro exercício para tronco coluna, e aí eu só voltaria a fazer um novo exercício para o membro inferior no quarto exercício. Então perceba que nós vamos ter um exercício específico para cada segmento corporal, e aí nós vamos seguir essa lógica de distribuição ao longo de todos os exercícios da sessão. Se você não viu o vídeo passado, quando eu mostrei exemplos práticos da montagem alternada do segmento tradicional, clica no card aqui para você assistir, que lá eu dei vários exemplos de como você pode montar. Isso aqui é só um exemplo, não quer dizer que todo treino de todo aluno usando essa montagem você vai seguir exatamente essa ordem. Existem outras possibilidades, beleza? Então percebe bem, ó, exercício 1, membro inferior. Exercício 2, membro superior. Exercício 3, para tronco ou coluna, usando a montagem tradicional. Agora, quando a gente usa a montagem parcial, o que é a montagem parcial? Ao invés de nós utilizarmos um exercício, né, em sequência para cada segmento corporal, usando três segmentos corporais,
nós vamos usar apenas 2 segmentos corporais. E aí a gente pode, dentro desses 2 segmentos corporais, montar diferentes divisões de treino ou diferentes possibilidades de treinamento. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou usar 2 segmentos corporais, que seria membro superior e um exercício para coluna ou tronco. Então, por exemplo, na divisão A de treino, né, no modelo parcial, o primeiro exercício seria um exercício para membro superior, o segundo exercício seria um exercício para o tronco, e aí o terceiro exercício voltaria a ser um exercício para membro superior. O quarto exercício, de novo, um exercício para tronco ou coluna, o quinto exercício para membro superior, o sexto exercício para tronco e assim sucessivamente. Então, você vai alternando membro superior com um exercício para tronco, um exercício para membro superior, um exercício para tronco, e você nunca faz 2 exercícios em sequência para membro superior ou 2 exercícios em sequência para membro inferior. Beleza? Então, seria uma divisão parcial usando o segmento corporal membro superior e barra tronco, tá? Nós podemos usar um outro exemplo, usando o segmento corporal parcial, usando uma divisão B, por exemplo, segmento membro inferior, segmento tronco. Então, como ficariam os exercícios? O primeiro exercício seria um exercício para membro inferior, o segundo exercício seria um exercício para tronco, o terceiro exercício seria um exercício para membro inferior, o quarto exercício para tronco, o quinto exercício para membro inferior, o sexto para tronco e assim sucessivamente. Então, perceba que nessa divisão nós estamos usando apenas o segmento corporal inferior e o segmento corporal tronco barra coluna, beleza? Então, perceba que por exemplo, né, se a gente considerar a divisão tradicional, você faz um exercício para membro inferior e somente no quarto exercício da série, né, da sessão, você voltaria a ter um estímulo de novo para membro inferior. Então, aqui o tempo de recuperação que eu dou entre os estímulos para membro inferior, ele é bem maior do que o tempo de recuperação que eu dou entre os estímulos, né, os exercícios para membros inferiores, por exemplo, usando aqui a divisão B, né? Então, aqui o meu aluno ficaria muito mais minutos descansando e aqui ele ficaria menos minutos descansando em determinado segmento corporal. Então, perceba que aqui, para o segmento corporal, né, a divisão parcial, vai ser um pouco mais intenso, vai ser um pouco mais volumoso o treino, até porque, né, usando essa divisão, eu vou ter muito mais exercícios para membro inferior, ou superior, ou tronco, do que usando a divisão tradicional. Bom, todos os exemplos que eu estou te dando, né, estão dentro aqui do livro Manual de Prescrição da Musculação para o Emagrecimento, né? Então, aqui tem exemplos de divisão de treino tradicional, parcial e várias outras divisões, quando o objetivo for efetivamente o emagrecimento. E também no livro Hipertrofia e Musculação, Manual de Prescrição e Periodização, você encontra exemplos de divisão de treino para alunos iniciantes, intermediários e avançados, quando o objetivo for hipertrofia. Então, nesses 2 livros aqui, juntando eles, você vai ter mais de 70 tabelas mostrando na prática, com exemplos reais, exemplos completos, não apenas de como montar o treino, como definir os exercícios, a ordem dos exercícios na sessão, mas também de como você prescrever as variáveis agudas, número de séries, número de repetições, velocidade contrátil, amplitude de movimento e como progredir, né, o volume e intensidade de treino para objetivos específicos, ou para emagrecimento ou para hipertrofia. Então, esses 2 livros aqui, os links para você adquirir com desconto, com frete grátis para todo o Brasil, está aqui na descrição do vídeo. Se você não tem, corre lá e adquire, porque vai te ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para uma outra possibilidade. Seria um exemplo da divisão segmento corporais, né, a montagem alternada por segmento corporais do tipo parcial. A gente pode usar uma terceira possibilidade, que seria usar exercícios para membro inferior
e, na sequência, para membro superior. Então, a gente tira o tronco dessa divisão e usa apenas membro superior e membro inferior. Então, nessa divisão, seria o primeiro exercício para membro superior, o segundo exercício para membro primeiro exercício para membro inferior, segundo exercício para membro superior, terceiro exercício para membro inferior, quarto exercício para membro superior e assim sucessivamente, né? Então, vamos imaginar, se eu tenho um aluno que ele treina 3 vezes por semana, treinando 3 vezes por semana, provavelmente a divisão tradicional do alternado por segmento seja mais ideal. Agora, se eu tenho um aluno que ele já começou a treinar, já está um mês treinando, porém é iniciante, mas ele está vindo, por exemplo, 4 vezes por semana treinar na musculação, talvez usar o método parcial se aplique melhor a ele, né? Porque você treinaria, por exemplo, segunda e quinta, você utilizaria uma divisão, por exemplo, A, e na terça e na sexta você utilizaria, por exemplo, uma divisão C, pensando nisso, tá? Agora, vamos para um exemplo prático para você ver uma dessas divisões, como que ficaria, né, usando os exercícios, o nome dos exercícios. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui um exemplo, tá? Então vamos lá, montagem alternada por segmento do tipo parcial, usando apenas 2 segmentos corporais. Nesse exemplo que está no slide, estou mostrando o segmento para membro superior e o segmento tronco. Então perceba, aqui você tem o nome do exercício, né? Então, por exemplo, primeiro exercício, supino, aparelho, supino máquina. Segundo exercício, abdominal supra, que é tronco. Terceiro exercício, remada sentada, que é membro superior. Quarto exercício, abdominal supra, com coxas em 90 graus. Quinto exercício, elevação lateral, que é membro superior. E sexto exercício para o tronco, que é inclinação lateral com a polia baixa. Então, aqui você tem um exemplo prático de como montar o treino, né, usando a montagem alternada por segmento do tipo parcial, usando a divisão segmento superior e tronco. Professor, mas como que ficaria usando a divisão, por exemplo, tronco e membro inferior, ou usando a divisão membro superior e membro inferior? Aí nos livros você vai ter tudo isso em detalhes, né? Então, usando exemplos práticos para quem quer potencializar ganho de massa muscular, hipertrofia, aí vai ter nesse livro aqui, que é o livro de hipertrofia, ou para emagrecer, vai ter aqui no livro Musculação e Emagrecimento. Obviamente que lá você vai ter muitos mais exemplos como esses que eu estou te colocando aqui, que são exemplos práticos que você pode começar a usar na prática imediatamente o que eu estou mostrando aqui. Só que só isso, obviamente, galera, é muito investimento, é show de bola, mas é insuficiente, né? Então precisa dar o próximo passo. E se você não tem esses livros aqui, os links para você adquirir os livros estão aqui na descrição do vídeo. Clica lá e já garante o seu exemplar, porque com esses livros aqui, cara, é muito bacana. Você vai ter muitos exemplos práticos de como efetivamente você faz isso para alunos iniciantes, alunos intermediários e alunos avançados. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, não custa nada, compartilhe com os amigos. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação e nos ajude a continuar aqui produzindo conteúdo para vocês, né? Como que você pode nos ajudar a continuar aqui? Adquira um livro, indique um livro para os seus amigos, né? Compartilha o vídeo, vai para um curso online com a certificação, entra no nosso curso de pós-graduação e aí você nos ajuda a continuar aqui, beleza? Então, um abraço para você e até o próximo vídeo.